Boa noite. O que a gente faz no meio de uma crise que se anuncia? Primeira coisa que a gente tem que aprender é com relação à confiança em Deus. Vou ler um texto em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11 a seguir, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A questão da doença, como eu já disse no último vídeo, ela não é tão perigosa, mas os efeitos colaterais dela, que é a recessão econômica, que hoje o governo está temendo por causa das empresas paradas, das pessoas isoladas em casa. Isso é um temor grande e pode matar muito mais gente do que contágio. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que acima do vírus ou da recessão econômica, a gente tem um Deus que cuida da gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer num momento como esse, em meio a uma crise, é crer que os pensamentos dele a nosso respeito são bons. O que acontece com as crises é que elas têm o poder de nos tornar melhores como pessoas, melhores como seres humanos, melhores empregados, melhores patrões. A gente percebe que no meio da crise, a gente sente falta, o isolamento fez a gente perceber que é importante termos pessoas à nossa volta. É importante a gente poder cumprimentar, é importante a gente poder abraçar, é importante a gente poder cuidar das pessoas. Porque até o cuidado que a gente costuma ter com algumas pessoas foi tirado de nós. A crise fez a gente perceber que é importante a gente cuidar da nossa saúde. Porque um vírus ele é capaz de derrubar uma pessoa. Mas se você tem hábitos saudáveis, se você tem uma alimentação saudável, então isso pode realmente contar a seu favor na questão de resistência, principalmente. A gente percebeu também que no meio da crise que é necessário a gente ter mais de uma fonte de renda. Não estou falando de questão de a gente ser investidor da Bolsa de Valores, se bem que existe meios de você investir na Bolsa de Valores sem você ter necessidade de comprar ações. Por exemplo, todos nós somos um investidor, basicamente. Você investe seu tempo e seus recursos na empresa que você trabalha. E você tira um sustento dali. Você tira uma fonte de renda dali. Só que acima disso, a gente tem que entender que a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Porque se acontecer qualquer coisa com a nossa única fonte de renda, hoje, na maioria das pessoas, se você tem só uma fonte de renda, essa fonte de renda, se ela quebrar, você está enrolado. Mas se você tiver mais de uma e uma quebrar, a outra pode te sustentar. E se você tiver 100 fontes de renda diferentes? É possível se você investir em conhecimento. Primeiro, porque conhecimento ninguém pode tirar de você. Segundo, que se você conhece as pessoas certas, se você tem os contatos certos, isso pode te render frutos. Então, tenha conhecimento, mas é o conhecimento da sabedoria. Não é o conhecimento que enche sua informação de cabeça e te torna um idiota se achando melhor do que os outros. É conhecimento de ação. Tipo, se eu souber o telefone certo e eu ligar para o cara certo, que resultado isso vai me trazer? Isso é conhecimento no qual vale a pena investir. E outra coisa interessante que a gente aprende com a crise é que não fazer nada, que é o que está sendo recomendado ultimamente, você ficar em casa sem fazer nada para não correr risco de contágio, é pior do que qualquer coisa que você faça. Porque hoje a gente está recomendado a não fazer nada, ficar todo mundo isolado em casa. Mas se você fica em casa sem fazer nada, a empresa onde você trabalha quebra. Aí você não tem salário. Aí você não vai fazer nada, vai chegar no mercado, não vai ter dinheiro para comprar, porque pode ter certeza que essa parada que deu vai fazer o preço de tudo disparar. E onde é que a gente vai estar no meio disso? O lojista que ficou 15 dias sem vender, ele vai ter que manter o salário do funcionário dele, ele vai ter que pagar o estabelecimento dele, ele vai ter que continuar pagando os impostos do mesmo jeito.
Como que ele vai repor esse dinheiro que ele não vendeu? No preço. É um fato. Só que a gente tem que entrar numa outra questão que a Bíblia nos diz também. A gente tem que orar crendo que Deus está ouvindo. Nós temos todo o cenário contra nós. Todo o cenário. Só que uma coisa, a oração, ela move o mundo à nossa volta. Às vezes você ora esperando que o anjo vai descer do céu e vai entregar o milagre. Quando na verdade você tem um monte de anjo na rua, de uniforme, fazendo o mundo acontecer. Quando você ora a Deus, crendo que Ele está ouvindo, Ele está trabalhando. As situações acontecem, o mundo é nosso. E cada erro que a gente cometer vai gerar consequências para nós. As consequências podem ser catastróficas, do mesmo jeito que a gente está vendo. Só que enquanto você ora, o milagre acontece, às vezes de forma sutil, através de pessoas. Deus usa principalmente pessoas. Essas pessoas descobrem um meio de resolver os problemas. Não é igual aquele pessoal que fica fazendo um uso político maldoso das situações para tentar desmoralizar o governo A, B ou C. E a oração também. Ela nos impulsiona à ação. Então continua produzindo, não só para cuidar de você, mas para cuidar de quem não tem recursos. Às vezes você tem condições de pagar um plano hospitalar bom, um plano de saúde bom, mas tem gente que não tem. Por essas pessoas, continue produzindo. Continue produzindo. Não tenha medo, que Deus está ouvindo a sua oração. Não se preocupa. Não se preocupa, porque no céu tem alguém que ouve a nossa oração. E Ele está cuidando da gente. E a última coisa que eu quero falar é para a gente colocar todo o nosso coração nisso. Então você tem que entender uma coisa. Às vezes você é ensinado, treinado ou moldado. Não, eu tenho que fazer só o suficiente para me garantir meu salário porque o meu patrão não dá valor no meu trabalho. Cara, o teu patrão tem um monte de coisa para pagar além do seu salário. Você entende isso? Se você quer ter mais dinheiro, então você tenha uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda que gere dinheiro para você. Existem meios. Conhecimento vai abrir portas para você. Estude. Mas não estude o padrão do marxismo. Não, porque os aproveitadores, os patrões são do mal, os ricos são do mal, e nós somos os coitadinhos, e a nossa vida está na mão deles. Beleza, cara. Isso aí te acrescenta no quê? Vai te render o quê? Vai te render que tipo de fruto? Ou só vai te tornar uma autoridade de falar mal da vida dos outros? Coloca o teu coração na solução do problema. A palavra coração na Bíblia, ela não é o coração do peito aqui, ela é a sua mente. O que é que está tomando conta da sua mente? Será que é o medo? Ou será que é a fé que as coisas vão dar certo? Faça um bom uso daquilo que você aprendeu. Usa para o bem aquilo que você aprendeu, as lições que você tirou dessa crise, os riscos que você correu, as perdas que você teve ou que você quase teve. Aprende a contornar isso. Você tem que sair da crise maior do que você entrou nela. A crise quase colocou o Brasil de joelhos, só que o brasileiro ele não se rende. O brasileiro busca alternativa. Tem um monte de gente sofrendo, só que essas pessoas não desistem. Vai fazer o quê? Sentar no seu sofá e ficar esperando a morte? Porque as pessoas vão dar atenção para a solução que você apresenta, não para o culpado que você arruma. E quer saber o que significa reclamar? Reclamar é reclamar, ou seja, clamar para que algo aconteça de novo. Porque muita gente reclamou e não mudou nada, continuou morrendo gente do mesmo jeito. Ou todo mundo aprende a gerir a própria vida, ou ninguém vai viver de verdade. Confia, cara. Confia em Deus. Deus fala sobre si mesmo. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando todo o teu coração estiver nessa busca. E isso vale para tudo. Cara. Porque Paulo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, para sempre. Amém.